Olá pessoal, graça e paz a todos. Vamos para mais uma videoaula de ensino religioso e hoje vamos trabalhar o conceito da Bíblia como palavra de Deus. Né? De onde vem esse conceito, de onde vem essa ideia de Bíblia? Em primeiro lugar. Segundo, por que a Bíblia é palavra de Deus? Né? Como que começou isso? De onde vem essa ideia? E onde fica a atividade humana na construção da Bíblia? Então veja, o assunto hoje vai ser tratado sobre a natureza da Bíblia como palavra de Deus. Então a aula hoje está imperdível. Nas aulas anteriores nós tratamos sobre quem escreveu a Bíblia e se a Bíblia tem erros. Então, hoje, nós vamos tratar sobre a Bíblia como palavra de Deus. Fique conosco até o final desse vídeo. Antes de nós começarmos ou continuarmos, todos os textos bíblicos que nós usaremos aqui nesta videoaula estarão aí na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, se às vezes falarmos aqui rápido algum texto bíblico e você se perdeu, dê uma olhada na descrição, tá lá os textos bíblicos, tá bom? Segundo lugar, um abraço aí aos meus alunos, minhas alunas do 6º ano da Escola Batista de Itapevi, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. E também você assistiu a nossa aula, você gostou, assiste até o final. Se gostou, deixa o seu like aí, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá certo? Isso vai ajudar bastante o canal do professor Marlon de Oliveira, tá bom? E se clica aqui no sininho aqui embaixo, assim que nós postamos vídeos todas as semanas, né? Temos vídeos de ensino religioso, temos vídeo de outras séries que também gravamos e postamos aí para abençoar a todos vocês, tá bom? Então se inscreve, ativa o sininho, faz aí o serviço completo aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos começar então? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que em todas as religiões, há, no mínimo, algumas coisas em comum. Por exemplo, em todas as religiões conhecidas, há a existência do sagrado, de um ser ou de uma entidade majestosa, suprema e imensa. Não é? É a existência do númeno que provoca o fenômeno religioso. Então, a religião existe isso. Outro elemento que nós temos na religião são os adoradores, são os adeptos, né? São aqueles que entendem o númeno ou querem entender o númeno e reconhecem como algo supremo. Mas também outra coisa em comum, outro elemento comum nas religiões são os rituais, os símbolos, são os mitos, tudo envolto de um escrito sagrado, de um registro sagrado. Isso é muito interessante. E isso é significativo para esta aula. Por quê? Dentro do cristianismo, nós temos a Bíblia, chamada também de as Escrituras, ou Escritura, ou Escrituras Sagradas. Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, eu tenho aqui um exemplar dela, nós temos a Bíblia como um registro sagrado acerca do Deus que nós cremos, que os cristãos creem. A questão desta aula, e a questão dessa aula bem específica, é
como que a Bíblia foi formada? Como que a Bíblia veio à existência? Então, a primeira questão que nós temos que trabalhar é a própria existência de Deus como ser supremo, né? Essa supremacia desse ser criador, absoluto e soberano sobre tudo e sobre todos. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, no seu primeiro versículo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela já parte do pressuposto que Deus existe. Ela diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos aqui, no mínimo, 3 informações, não é? Primeiro é o tempo, no princípio, quer dizer, no começo de todas as coisas, antes de que não houvesse nada criado, Deus existia. E esse Deus, ele criou os céus e a terra. Então esses 3 elementos, o tempo, o ser e a atividade criadora ou criativa. Então repare, a Bíblia parte do pressuposto que Deus existe, Deus criou. O que existia antes do princípio? Deus. Deus. E ele era tudo, porque Deus é o criador, ele não é criatura. Tudo que nós conhecemos com a perspectiva fenomenológica da criatura. Deus conhece todas as coisas da perspectiva do Criador, não é? E Deus, ele não foi feito, ele é. Mas a nossa aula não é sobre a existência de Deus. Podemos fazer uma aula sobre isso depois. Mas a ideia é, a Bíblia parte do pressuposto que Deus existe e que Deus criou, que Deus fez, que Deus falou e que Deus se relacionou com o homem. E aí, quando a gente fala de Bíblia, nós temos que trabalhar pelo menos alguns termos que são técnicos, mas que são importantes para nós entendermos o que é a Bíblia. A primeira delas é a revelação. Revelação. O que é revelação? Revelação é um conceito que defende ou que explica o relacionamento de Deus com o homem e com a sua criação. Quer dizer, Deus se desvendando, Deus se dando a conhecer ao homem. Então, quando Deus criou o homem, Deus, diz o capítulo 1, o capítulo 2, Deus colocou o homem no jardim do Éden e se relacionou com ele. Deus falou com o primeiro homem, Deus falou com a primeira mulher, Deus se relacionou e nessa relação Deus se deu a conhecer. Porque repare, se ele é o Criador e o homem é criatura, esse homem, esta criação, jamais vai poder conhecer a Deus sem que Deus o se desvende, não é? Ou sem que Deus se desvende a esse homem. Quer dizer, essa criação jamais tem acesso ao Criador sem que o Criador primeiro se relacione. Então, a palavra de Deus é o ato de Deus se revelar, se dar a conhecer, é o Deus se desvendar. A ideia de revelação é exatamente essa ideia de algo que está coberto, que está escondido, então vai ser revelado, vai ser desvendado, vai se dar a conhecer. Muito bem. Deus, ele fez isso de várias maneiras, não é? 3 são as principais, né? Dessas 3, 2 fazem parte de uma mesma categoria chamada de revelação geral. Quer dizer, Deus se deu a conhecer através das obras da natureza. Quer dizer, a criação em si revela quem é Deus, não é? Quando nós vemos a criação, a beleza da criação, da natureza, por exemplo, nós podemos olhar para a grandeza de Deus e isso nos leva a ter uma ideia de quem é o Senhor. Deus também se revelou de um modo geral na criação do homem, depositando no coração do homem a lei de Deus. Ok, mas esses ainda são assuntos que fogem
do conteúdo dessa aula. Porque nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada no cristianismo de revelação especial, ou também revelação verbal de Deus. Por quê? Porque Deus se revelou não só no ato da criação. Deus não se revelou fazendo coisas. Deus se revelou falando. E essa é a revelação especial. É a revelação verbal de Deus. Deus explicou quem ele é e explicou a vontade de Deus para o homem com quem ele queria se relacionar. Então eu leio aqui o primeiro texto. Há muitos textos sobre isso, eu não vou ler vários, porque senão a aula fica carregada, a aula é bem breve, mas eu quero ler aqui o versículo, livro de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então repare, o que me importa aqui é o versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, essa ideia de Deus falar, essa é a revelação de Deus. Deus se dá a conhecer, não é? Falando através da linguagem verbal. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aqui se refere ao ato de Deus se revelar no Antigo Testamento, antes de Cristo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho aqui é Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Um outro exemplo muito legal de revelação especial, e é um texto, quando a gente fala de revelação, é o texto que eu mais gosto, é o texto de Êxodo, capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do versículos de 1 a 15. E nesse texto de 1 a 15, esse é um texto muito importante, porque mostra Deus indo ao encontro do seu povo Israel. Então deixa eu explicar rapidamente. O povo de Israel, no final de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, como eu já disse, no final de Gênesis, nós temos a história dos patriarcas. Então apareceu a história de Abraão, Isaque, Jacó, e termina com a história do patriarca Jacó e com seu filho José. José, que foi vendido lá para o Egito como escravo, e aí no Egito José prosperou, ele se tornou um administrador muito importante no Egito, sendo o segundo nome mais importante no Egito, só depois do faraó, não é? E José é um personagem central, porque durante a fome, ele leva então o seu povo, a sua família, o seu pai, os seus irmãos para o Egito para tomar conta do povo de Israel. Muito bem, eu estou resumindo, obviamente. Nesse tempo, José cuidou do seu povo no Egito. Só que José morreu, toda aquela geração morreram, toda aquela geração morreu. O faraó que conhecia o povo também. Enfim, depois de muitos anos, aparece uma nova geração e o povo de Israel começou a crescer tanto que o faraó atual começou a ficar enciumado, então começou a escravizar o povo de Israel, e o povo de Israel, que antes eram convidado, passam a ser escravos. Muito bem, o capítulo 3 de Gênesis mostra um momento, muitos anos depois, que
muitos séculos depois que José levou o povo para o Egito, e o povo está então escravizado e sofrido nas mãos do faraó. É o momento em que Deus olha para o seu povo novamente e diz: eu vou salvar esse povo. Olha que bonito. E olha a revelação de Deus, olha o ato de Deus falar sobre si mesmo, o ato de Deus se dar a conhecer a um homem chamado Moisés. Moisés é o ponto de contato dessa revelação especial de Deus com o seu povo Israel. Então eu leio aqui Êxodo 3, de 1 a 15, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, quer dizer, daqueles que os escravizam. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Quer dizer, qual que é o nome desse Deus? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então repare, o ponto importante, nós já vamos chegando aqui a quase o final da nossa aula, repare esse momento em que Deus se revela a Moisés, Deus se desvenda, Deus se dá a conhecer a Moisés. E quando Deus se dá a conhecer a Moisés, Deus fala sobre si mesmo, sobre o seu intento, a sua natureza santa e o seu intento de salvar o povo de Israel e o seu nome, eu sou, nome de Deus. Então veja que bonito a ideia de Bíblia como palavra de Deus. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a Bíblia traz a revelação verbal, traz a palavra de Deus falando, não só falando verbalmente, mas falando através da inspiração daqueles que ele escolheu para que registrassem com fidelidade a sua revelação. Sobre inspiração vai ser a nossa próxima videoaula.
Nossa próxima videoaula nós vamos tratar sobre inspiração. Então, eu concluo essa nossa aula com o Salmo de número 19. O Salmo de número 19 diz sobre a excelência da criação de Deus e da palavra de Deus, esse ato de Deus se revelar. Não é? O Salmo 19, de 1 a 6, fala da revelação geral de Deus, desse momento de Deus se dar a conhecer através das coisas criadas. E o versículo 7 até o versículo 11 fala da revelação especial da palavra de Deus. Olha só, versículo 7 em diante. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. E também o Salmo de número 1 diz assim, versículo de 1 a 3, sobre a palavra de Deus, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, o resultado de quem medita na lei, que ama a palavra de Deus, que está na lei do Senhor, né? Ele diz no versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a revelação do Senhor. É a revelação do nosso Deus Criador. É o momento em que Deus, de um modo especial, se deu a conhecer. Deus se deu a conhecer acerca da sua natureza santa, de quem ele é, a sua natureza divina. Ele se deu a conhecer a sua ação salvadora a todo o seu povo, começando lá com a salvação de Israel da mão dos egípcios, até a salvação em Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 14 e 15, os textos vão estar aí na descrição, diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra de Deus, é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Então veja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Revela a natureza divina, revela a ação salvadora de Deus, e ela é comparada no Salmo 19 com o ouro depurado ou com o mel, não é? Doce, o sabor doce, porque a palavra de Deus só traz salvação. A palavra de Deus traz bênçãos. Claro, a palavra de Deus também responsabiliza aqueles que se colocam em rebeldia a ela. Claro, ela vai condenar, ela vai responsabilizar, mas de um lado positivo, a palavra de Deus ela salva. Não é? Aqui poderíamos ainda discorrer mais meia hora de aula sobre o ato da palavra de Deus salvar. A gente pode jogar isso para outra aula, sem dúvida. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus se revelou falando acerca de si mesmo, e da sua natureza, e do seu poder, da sua criação e da sua salvação a todos nós. Então, ouvir a Bíblia é ouvir a Deus. Abrir a Bíblia e ler a Bíblia é ouvir a palavra de Deus.
É Deus falando a nós hoje. Deus fala através da palavra. O sagrado Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador, ele fala conosco através da sua palavra, através da sua revelação verbal, através da sua voz. A Bíblia é a voz de Deus. Ok, gente? É muito bonito, né? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais somos os principais. Então, eu estou parafraseando aqui. Ok? Ficamos com essa aula hoje, a Bíblia como palavra de Deus. Na próxima aula, vamos trabalhar um pouco sobre a inspiração da palavra de Deus. Fique atento que você vai encontrar essa aula aí. E que esta aula de hoje, a Bíblia como palavra de Deus, te abençoe, que você ame a sua Bíblia, cuide dela, leia, e que mais do que amar a Bíblia, ame a Deus, ame o Deus da palavra, ouça a palavra de Deus e ame o Deus da palavra, e que Ele te abençoe. Tchau, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.